Oi, pessoal. Hoje nós vamos ver o que é uma pirâmide etária. Então, uma pirâmide etária nada mais é do que um gráfico, que é esse o exemplo que vocês estão vendo aqui no ladinho, e ela também pode ser chamada de pirâmide demográfica ou pirâmide populacional, e ela é construída para mostrar a tendência do crescimento da população, que pode ser de uma cidade, de um estado, de um país, durante um determinado período de tempo. Então, quem normalmente faz a coleta de dados para a montagem dessas pirâmides etárias é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele realiza o censo. O censo, ele é feito, as informações são coletadas a cada 10 anos. Então, o último censo que a gente teve no Brasil, o populacional, foi em 2010. Agora, em 2020, então, nós teríamos, a partir agora do mês de agosto, uma nova contagem da população, mas por causa da pandemia da Covid-19, então, foi transferido esse censo para 2021. Como que é composto esse gráfico? Vocês estão vendo aqui, duas colunas, uma verde e uma laranja. Então, a coluna verde, que fica à direita, ela representa os dados das mulheres. E a coluna laranja, que fica à esquerda, ela representa os dados dos homens. A pirâmide etária, ela é dividida em 3 partes. Então, a base, que ela vai representar, é a pirâmide jovem, a parte do meio representando a população adulta e a parte superior, então, representando a população mais velha, acima de 60 anos. Então, para que serve a construção de uma pirâmide etária? Nada mais é do que para os nossos gestores públicos fazerem um planejamento socioeconômico, então, da sua região. Por exemplo, se eu tenho a contagem aqui para a montagem da minha pirâmide, se eu tenho uma base muito larga, quer dizer que aquela região ela tem um grande número de crianças e jovens. O que o gestor público, que pode ser o prefeito, pode ser o governador, o presidente da república, precisa estar fazendo ali com essa população mais jovem, que é a base da pirâmide? Mais vagas nas creches, mais vagas em escolas, políticas públicas para o primeiro emprego para esses jovens, para ensino médio, para ensino profissionalizante. Se a essa região que foi feita a coleta de dados, ela ter a parte central dela com maior número de habitantes, então o gestor ele vai ter que procurar mais oferta de trabalho, mais saneamento básico, investimento em saúde para estar dando apoio a essa população. Se essa região ela tiver o topo da pirâmide muito largo, o gestor ele vai ter que se preocupar com uma política pública para dar apoio, dar um suporte para essas pessoas mais idosas. Então, a pirâmide etária, então, ela pode delimitar essas estratégias a médio e a longo prazo e até para a gestão dos recursos que vão ser investidos. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de pirâmide etária de um país desenvolvido. Apesar que nós estamos falando da pirâmide etária da população brasileira, eu trouxe para a gente comparar, então, a pirâmide de um país desenvolvido. Vocês observem o desenho aqui do lado, que ela não é no formato de uma pirâmide, e sim ela tem uma forma mais retangular. Por que isso acontece num país desenvolvido? Porque a base da pirâmide de um país desenvolvido ela é muito estreita. Os países desenvolvidos eles têm a maioria da população, ela é adulta ou pessoas com mais idade. E então, por isso que ela tem daí essa forma meia retangular. Aqui é o exemplo da pirâmide etária, ela é da Alemanha, dados de 2019, que a Alemanha tem um pouco mais de 83 milhões de habitantes.
E aqui a gente tem então uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Vocês olham como ela é diferente de um país desenvolvido. Então aqui o nosso exemplo é de Angola, com dados de 2019, com uma população superior a 31 milhões de habitantes. As pirâmides de um país subdesenvolvido, elas vão ter a base muito larga, onde a população de crianças e jovens ela é muito grande. Vocês podem observar que ela começa já a encolher quando a população começa a se tornar adulta. E o topo da pirâmide ele é muito estreito. A expectativa de vida num país subdesenvolvido é muito baixa. E vocês podem também observar que num país subdesenvolvido, o número de mulheres da coluna da direita ela é superior à dos homens da coluna da esquerda. Por que isso acontece? Normalmente os homens vão para a guerra, participam de conflitos e acabam morrendo mais cedo. Também por várias doenças, essa população adulta ela não chega a envelhecer. E aqui então a gente tem a pirâmide etária do Brasil. Nós temos aqui, vocês podem observar, são dados de 2010 do censo. Então, vocês podem observar que ela é uma pirâmide transitória. Nós temos a base mais estreita e a população é entre 19 e 59 anos, sendo a maioria. Apesar que nós já temos o topo da pirâmide mais largo, comparando, o próximo gráfico, comparando com a década de 1980. O Brasil hoje, lá na década de 1980, nós tínhamos uma pirâmide no estilo do país subdesenvolvido, que era onde o Brasil, era nessa definição que o Brasil se encaixava. Hoje, o nosso país ele é considerado um país em desenvolvimento ou um país emergente. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos da pirâmide etária do Brasil. Então, como eu disse para vocês, dados ali de 1980, onde a população do Brasil era um pouco mais de 120 milhões de habitantes. Vocês podem observar que nós temos a parte de baixo da pirâmide etária bem larga, a população adulta num número menor e a população com mais de 60 anos é muito menor. Apesar que nós temos mulheres em maior quantidade do que os homens. Por que nessa época a expectativa de vida era tão baixa? Nós tínhamos saúde precária, educação, não era investido tanto em pesquisas de remédios, de vacinas, a população não tinha tanto acesso à tecnologia que hoje nós temos. E aqui nós temos então uma estimativa do IBGE de 2019 da pirâmide etária do Brasil. Vocês podem observar que ela já está ficando quase no formato de um país desenvolvido. Então, vocês observem que nós temos a população jovem no número reduzido, nós temos a parte central, então, da pirâmide com a população adulta, por isso que a gente diz que a pirâmide etária do Brasil é uma pirâmide transitória, e a gente já tem uma expectativa de vida muito maior do que nós tínhamos lá em 1980. Então, por isso que a gente diz que a população do Brasil ela está envelhecendo, pela expectativa de vida ser maior. E aqui nós temos uma projeção da população do Brasil, também são 2 gráficos comparativos. A pirâmide etária do Brasil, com os dados de 2010, que são os dados oficiais, e a pirâmide etária do Brasil em 2060. Então, em 2060, nós teríamos uma pirâmide comparada de um país desenvolvido, onde a base e a parte central da pirâmide ela é muito estreita, e vocês podem observar que a população acima de 59 anos vai ser a maioria. Então, aqui nós temos mulheres, uma perspectiva que nós teremos uma grande quantidade de pessoas acima de 90 anos, principalmente mulheres. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse nosso texto da pirâmide etária. Então, a pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que vai representar a população
de um determinado lugar e de um determinado espaço de tempo.